Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, celebramos a solenidade do apóstolo São Pedro e São Paulo. A liturgia convida-nos a refletir sobre essas duas figuras e a considerar os seus exemplos de fidelidade a Jesus Cristo e de testemunho do projeto libertador de Deus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra como Deus garante o testemunho dos discípulos e como cuida deles quando o mundo os rejeita. Lucas, em Atos dos Apóstolos, mostra a solicitude de Deus pela sua igreja e pelos discípulos que testemunham no mundo a boa nova da salvação. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, apresenta o testamento de Paulo, numa espécie de balanço final da vida. O autor deste texto recorda a resposta generosa de Paulo ao chamamento que Jesus lhe fez e seu compromisso total com o Evangelho, com a boa nova da salvação. É um texto comovente, questionante, que convida os fiéis de todas as épocas e lugares a percorrer o caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com ânimo, a exemplo do apóstolo São Paulo. O Evangelho de Mateus convida os discípulos a aderirem a Jesus e acolheram-no como o Messias, Filho de Deus. Dessa adesão nasce a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. A missão da igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. À igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de dois grandes apóstolos do Evangelho e duas colunas angulares da igreja, Pedro e Paulo. Pedro, o pescador da Galileia, foi libertado em primeiro lugar da sensação de ser inadequado e da amargura de ter falido, e isto verificou-se graças ao amor incondicional de Jesus. Embora fosse um hábil pescador, várias vezes experimentou em plena noite o sabor amargo da derrota por não ter pescado nada, como narra em Lucas capítulo 5. E perante as redes vazias sentiu a tentação do desânimo, apesar de forte e impetuoso, muitas vezes se deixou tomar pelo medo, como fala em Mateus capítulo 14. Embora fosse um discípulo apaixonado do Senhor, continuou a pensar à maneira do mundo, sem conseguir entender e aceitar o significado da cruz de Cristo, como fala em Mateus capítulo 16. Apesar de dizer-se pronto a dar a vida por ele, bastou sentir-se suspeitado de ser um dos seus para se atemorizar, chegando a negar o Mestre, como fala em Marcos capítulo 14. Mas Jesus amou desinteressadamente e apostou nele, encorajou-o a não desistir, a lançar novamente as redes ao mar e caminhar sobre as águas, a olhar com coragem para a sua própria fraqueza, a segui-lo pelo caminho da cruz, a dar a vida pelos irmãos e apacentar as suas ovelhas. Já o apóstolo Paulo experimentou a libertação por obra de Cristo. Foi libertado da escravidão mais opressiva, a de si, mesmo de Saulo, nome do primeiro rei de Israel. Tornou-se Paulo, que significa pequeno. Foi libertado também daquele zelo religioso que o tornara fanático na defesa das tradições recebidas, como fala em Gálatas capítulo 1, e violento ao perseguir aos cristãos. A observância formal da religião e a defesa implacável da tradição, em vez de o abrir ao amor de Deus e dos irmãos, havia-no endurecido. Foi disto que Deus o libertou. Ao invés, não poupou a tantas fraquezas e dificuldades que tornaram mais fecunda a sua missão evangelizadora. As canseiras do apostolado, a enfermidade física, como fala em Gálatas capítulo 4, as violências, as perseguições, os naufrágios, a fome e a sede, segundo as suas próprias palavras, um espírito que atormentava na carne, como nos fala na carta aos Coríntios. Paulo compreendeu, assim, o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte,
como também nos fala na carta aos Coríntios capítulo 1. Que tudo podemos nele que nos dá força, como nos fala em Filipenses capítulo 4, que nada poderá jamais separar-nos do seu amor, como nos fala em Romanos capítulo 8. Por isso, no final da sua vida, como nos dizia a segunda leitura, Paulo pode dizer: o Senhor esteve comigo, me livrará de todo o mal. Paulo fez a experiência da Páscoa, o Senhor o libertou. Queridos e amados irmãos e irmãs, a igreja olha para esses dois gigantes da fé e vê dois apóstolos que libertaram a força do evangelho no mundo, só porque antes foram libertados pelo encontro com Jesus Cristo. Contudo, Pedro e Paulo nos ensinam que o importante é levar a missão do anúncio até as últimas consequências. E que quando pensarmos que é chegado o termo final, certamente o anjo do Senhor virá acampar ao redor dos que o temem e o salvará. A solenidade desse santo é de fato um belo convite a toda a igreja. Provai e vede como o Senhor é bom. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, homens e mulheres da palavra, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos proteja, abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.